Em espiritismo não acontece diferente. Espiritismo não acontece diferente. A mesma coisa. Por quê? Porque nós somos todos espíritos, diríamos, do mesmo saco. Como não tem farinha do mesmo saco, nós somos todos espíritos do mesmo saco. Nós não reencarnamos na Terra porque caímos aqui por acaso. Se a gente fosse mais atrasado, nos anos mais para trás, a gente diria que caiu da fralda da cegonha, né? As criancinhas passavam na cegonha, às vezes caía, então caía na casa errada. Mas nós não caímos na Terra errada, no planeta errado. Nós somos atraídos para o planeta certo, de acordo com o nosso coração, de acordo com as nossas intenções, com as nossas vibrações. Então, se nós viemos para a Terra, é porque nós precisamos da Terra. É aqui a nossa escola. Nós não estamos em lugar errado, nós não estamos em situação errada, nós não estamos passando por problemas que não eram nossos, que nós não devíamos estar passando. Não pensem nisso. Saibam, tenham convicção. Se vocês creem em Deus, sabem que Ele existe, tenham certeza que se vocês e eu estamos passando pelo que estamos passando, é porque esse é o nosso remédio, esse é o nosso medicamento. Não é perguntar por quê, nós devemos perguntar para quê, que aí nós vamos entender que é para nós acordarmos, para nós nos mudarmos, para nós nos modificarmos. Então, com a doutrina espírita, aconteceu a mesma coisa. A doutrina espírita, ela é dividida no mundo, as pessoas perguntam, e na França, onde surgiu o espiritismo, como é que é? É mais ou menos como em Jerusalém, onde surgiu o cristianismo. Como é que está lá? Vai lá ver como é que está lá. Como é que está Jerusalém? Como é que está a Palestina? Como é que está lá Israel? Como é que está lá aquela região onde Jesus veio pregar? Está lá, vamos ver como é que está. Aliás, hoje, exatamente hoje ou ontem, um pau está comendo lá entre os palestinos da Fatah, com Israel, com o Líbano e com o Hamas, que são os palestinos que estão do outro lado, na faixa de Gaza. Aquilo ali é tão confuso que nem Jesus deu jeito. E não vai dar, porque não é Jesus que dá jeito, não é Jesus que salva, não é Jesus que resolve o problema. A doutrina dele é que veio para nos instruir, para nós sabermos resolver o problema, porque o problema não é de Jesus, é nosso. O problema não é de Maomé, o problema não é de Buda, não é de Confúcio, não é de Sócrates, o problema é nosso. Nós que criamos os problemas, por quê? Pela inferioridade, pela ganância, pelo egoísmo, pelo orgulho, por querer ser poderoso, famoso e dominar, e ser importante. O que a maioria das pessoas? A maioria das pessoas se encastelam num carrão de 100, 200, 300 mil reais. Para quê? É para mostrar para os outros que é poderoso, que tem dinheiro, que é rico, que manda. Aquilo satisfaz o indivíduo que está ali dentro, a família dele que está ali dentro. É isso, é uma expressão de um orgulho, de uma vaidade, de uma coisa absolutamente inútil. Lembra que eu falei aqui da vez passada? Eu já falei isso numa das palestras aí, que o sujeito compra um carrão cada vez maior, estão comprando carros cada vez maior, cabine dupla, tripla, o sujeito às vezes só ele e a mulher. Não tem fazenda, não tem sítio, não tem lugar nenhum. Sai com aquele trambolho, só para se mostrar que ele não vai carregar ração, não vai carregar grampo de cerca, ou arame farpado para fazer cerca, moirão, não, ele não tem lugar nenhum para levar nada daquilo, com aquilo, mas é exibição. O mal do mundo é esse, o nosso mal é esse. É nós não nos satisfazermos com aquilo que nos seja necessário. Nós temos que ter o necessário. Além do necessário, para a manutenção da vida e a proteção da vida, nós temos que aprender para a alma. E não ficar ostentando e querendo mais e mais e mais. Como disse lá o deputado, a gente tem que ganhar muito, nós temos esse aumento de 60%, porque se a gente não ganhar muito, o pessoal vai corromper. Ou seja, eu vou roubar se eu não ganhar muito. O que é ganhar muito para essa gente? 100 mil? 200 mil? 300 mil? 500 mil? O que é muito para essa gente? É o infinito. Porque quem ganha um salário ou 2 ou 3 aí não está roubando nem corrompendo. E está ganhando 2 ou 3 salários e está vivendo a vida, às vezes familiar, a vida com a vizinhança maravilhosa. Está aproveitando verdadeiramente a vida. Então os ensinamentos que chegam são maravilhosos. As revelações são extraordinárias. Mas na hora da aplicação bate nas instituições. Aí nós estamos voltando para o centro. Aniversário do centro, 92 anos. Quanto mais velha a instituição, mais ela errou. Mais histórias tristes ela tem no seu rol de anotações. Claro. Vejam, vamos para a Igreja Católica. Olha aí na mídia, nos jornais, em tudo quanto é lugar, os problemas que a Igreja Católica já teve e continua tendo.
Hoje com a pedofilia. Mas eu não estou dizendo que são os irmãos católicos só, não. Estou aqui afirmando que são todas as doutrinas, em todas as religiões. Vejam, a Igreja Católica passou pela Inquisição, pela corrupção de todos os gêneros. Há pouco tempo esteve envolvida com o dinheiro da própria Igreja investido em armamento, em anticoncepcional, que eles condenam. Por que isso? É porque Jesus errou na transmissão do Evangelho, na transmissão da doutrina? Não. É porque os homens que se encastelaram e assumiram o comando, fizeram do jeito que eles achavam, do jeito que eles queriam. Teve uma família que dominou o catolicismo que foi tão imoral e tão terrível, que entre eles mesmos, entre a própria administração da igreja, diz, olha, se a Igreja Católica aguentou os Borgias, lembra Lucrécia Borgia, tem umas histórias horríveis, se a Igreja Católica superou os Borgias, ela é indestrutível, tem mais nada que derrube. Por quê? Foi Jesus que errou? É o Evangelho que está errado? É a moral que é outra? Não, somos nós que deturpamos tudo. Então o Espiritismo, quando perguntam, na França deve ser muito forte, né? Porque surgiu lá. É tão forte na França quanto o cristianismo é forte na Palestina, no Oriente. Por quê? Porque não é a revelação, ela surge no ponto, maçom, mais importante da época. Jesus não ia reencarnar em Portugal, não ia reencarnar no Brasil, nem ia reencarnar em outro lugar, senão ali no Império Romano. Porque era a nata da inteligência, da ação, era a nata da evolução e revolução política, intelectual. Então foi lá, por causa disso. Kardec foi na França, por quê? A França, isso veio logo depois de 1789, a Revolução Francesa. Era o núcleo, era o sistema nevrálgico da revolução planetária. Então tem que ser lá. Mas não significa que aí sendo lá vai ser transformado, não. Lá vai ser o ponto de irradiação. Irradiou da França para o Brasil. E quando pergunto na França, tem espiritismo praticamente? Não tem. Aliás, é até concebido lá como alguma coisa comercial, recebe-se para fazer consulta, aí misturou tudo. Então, pode ter alguns núcleos de estudo, mas não tem abrangência nacional do país inteiro. E aí, quando falo no Brasil, e no Brasil foi adaptado. Adaptaram o espiritismo, também por domínio, adaptaram a tudo que ficasse simpático, agradasse a todos, para atrair as pessoas e fazer também um grande movimento, um grande império. Mas adulteraram a doutrina, como Kardec disse aqui. Não foi culpa dos espíritos, nem da codificação, mas dos interesses e das cabeças das pessoas que assumiram o comando e organizaram isso. E aí, por que alteraram o espiritismo no Brasil? Por causa disso, porque se organizaram e implantaram junto com o espiritismo doutrinas que são contra a doutrina espírita. Eu estou levando para isso para mostrar para vocês por que esse centro aqui é diferente. Eu fui perguntado ali ainda agora, onde é que tem um centro sério para eu ir? Eu prefiro não dar opinião, não sei, prefiro não dar opinião. Quando eu dou sem me comprometer, que eu não posso garantir, é difícil garantir. Esse centro aqui é espírita, diferente, mas ele não chegou a ser um centro espírita diferente para divulgar genuinamente isso aqui, sem adulteração. Ele não chegou sem lutas, sem sofrimento, sem estudo, sem postura, sem determinação, não. Esse centro com 92 anos, que vocês estão vendo na tela aí, que o próximo deve ser... não, já entendi, Abel. Que o próximo deve ser o primeiro livro de Atas, olha aqui, que vocês vão ver aí. Isso é trabalho do nosso grupo aí, do Abel, principalmente. Esse é o primeiro livro de ata, aqui, ó, livro de ata do Grupo Espírita Friburguense, era Grupo Espírita Friburguense. 192 anos, ele não chegou hoje ao que ele está sem transtornos, sem embaraços, não.
Mas o que eu quero passar para vocês aqui hoje são explicações algumas. Quem se interessar e quiser mais detalhes pode ter acesso a uma série de documentações que nós temos para mostrar a saga desse centro, o sofrimento que nós tivemos, por exemplo, principalmente de 88 para cá, que foi quando nós assumimos o Centro Espírita Friburguense. Porque às vezes as pessoas falam, poxa, mas o Centro Espírita Friburguense fundou o Abrigo Amor a Jesus. Ele foi fundado, o Centro Espírita, em 13 de maio de 1919. O Abrigo em 1929, em 14 de julho de 29. Em 1927, nós recebemos aquela área do Abrigo, que são 63 mil metros quadrados, uma área enorme ali na Lagoinha, perto da fábrica de Filó. Nós recebemos, o centro recebeu da prefeitura. Aquilo lá é a área do município, que foi cedido ao centro em 1927, para que o centro construísse lá tudo aquilo que está lá. Lá tinha apenas 1 ou 2 galpões, cobertura de zinco e tal. Nós não lembramos porque não somos daquela época, não temos aqui ninguém daquela época. Mas o centro recebeu para desenvolver um trabalho de abrigo de idosos e para meninos, para crianças desamparados. Então as pessoas às vezes falam, poxa, mas o centro largou aquilo para lá, o centro não faz parte daquilo lá, o centro não quer saber daquilo lá. Vocês não imaginam, para chegar ao ponto que nós chegamos, tudo que nós passamos para tentar organizar e levantar essas instituições de uma forma ética, de uma forma séria, de uma forma segura. Em 88, quando nós viemos para cá, o abrigo era do Centro Espírita Friburguense. Quando nós estávamos lá fora, nós sempre ouvíamos falar, tem uma porção de coisa no abrigo que não era para ter, mas eles não deixam a gente entrar, eles não deixam a gente participar. E isso diziam os outros centros todos lá de fora, que aqui era uma caixa preta, ninguém entrava. Uma vez eu fazendo barba, olhando para o espelho, não sei se me vendo e encantado comigo mesmo, eu tive uma ideia. Vou sair do Caminheiros do Bem, que era o centro que eu frequentava. Eu vou morrer lá da mesma forma que eu entrei. Vou sair de lá e vou para o Friburguense. Porque eu estava numa outra organização que ajudava aqui no abrigo. E de vez em quando eu ouvia umas coisas que eu não gostava. Estão desviando isso. Então, aquilo que está mandando para lá não está sendo aplicado nisso, está sendo levado para aquilo. E eu via essas coisas que me incomodavam muito, mas eu não estava aqui ainda. E eu comunicava aqui. E aqui sempre dava uma explicação, cerca Lourenço, e as coisas dali, passado meses, eu ouvia de novo essa história. Uma época que nós tivemos crise de gasolina, a gasolina sumiu, ficou caríssima, então eu arranjava lá fora ajuda para cá e conseguia, as pessoas que ajudavam me cobravam, e justo, certo? E eu sempre tive dificuldade. Até que, quando a gente estava no Caminheiros, a gente ajudava no abrigo, eu da mocidade na época, fazia limpeza, lavagem da casa das meninas, e todo sábado a gente ia para lá, lavava aquilo tudo, organizava aquilo tudo, ajudava, participava. Não éramos daqui. Quando nós viemos, aí quando eu, no espelho fazendo barba, tive essa ideia, vim para aqui. Falei, não, é lá que eu tenho que ir, porque lá é que é confuso, lá é que é problema, lá é que eu tenho essas informações. Então eu vou para lá para ajudar. Eles estão precisando de ajuda. Viemos para cá em 83. E viemos para cá em 83. De 83 até 88, nós fomos ficando aqui, fomos ajudando, fomos colaborando, fazendo palestra. Eu, particularmente, fiquei responsável pela reunião mediúnica e tal. E fomos. E até que a coisa começou a chegar a um ponto que a gente já tinha que entrar para ajudar mais direto. 88, aí nós entramos para ajudar mais direto. E o primeiro passo foi primeiro organizar isso aqui, botar a funcionar como centro espírita. Segundo passo foi organizar o abrigo, a casa das meninas, que era o grande problema. Uma administração difícil, com falta de dinheiro, então tudo muito difícil. E lá era um departamento daqui do Centro Espírita Friburguense. Quando nós estávamos lá fora, que o pessoal dizia que isso aqui era uma caixa preta, o que nós fizemos? Assim que nós viemos para cá, assim que nós assumimos aqui em 88, criamos uma comissão de acompanhamento do abrigo e do Lar Amor a Jesus. Comissão essa composta por todos os centros lá de fora, que diziam que não podiam participar, eu botei todos eles participando. Criei uma comissão, né, Valdali, em que nós fazíamos reuniões, todo o assunto do abrigo e casa das meninas, eu resolvia com essa comissão junto.
passei para cada centro resolver os problemas de internação que tivessem nas suas áreas. Se alguém viesse pedir internação no abrigo e fosse de Olaria, era do Caminheiros do Bem, para pesquisar, resolver, fazer a sindicância e dizer sim ou não. Se era do Cônigo, era do Centro Espírita Fé e Fraternidade, fazia a pesquisa, ver se precisava ou não. Se era do Amparo, ou se alguém no Amparo tinha alguém abandonado, o Amparo encaminhava para cá, nós encaminhávamos, nós autorizávamos a internação. Então nós começamos a integrar os centros, preparando para nós fazermos o Laje, que hoje está lá funcionando. Criamos aqui, assim que vim para cá, eu e mais o grupo nosso que estávamos aqui na época, que era eu, Ângela, Valzali, Sueli, Magdala, Magui, Ézio, Gerson, Zelontra, e aí começou agora, os outros morreram, são esses mesmo, né? Era um grupão de meia dúzia. Abel veio depois, aí a turma outra foi chegando, foram chegando. Mas nós criamos, além disso, criei um plantão de todos os centros lá. Toda semana, lembra, Valzali? Cada centro era responsável por um plantão lá no abrigo, para sentir o funcionamento, para ver, Marção, como é que entrava donativo, como é que saía mercadoria, entrava mercadoria, como é que atendia os velhos, como é que cuidava daquilo. Então eu fui integrando, nós fomos integrando o grupo todo do movimento no centro, no abrigo e na Casa das Meninas. Chegamos a fazer até em movimento, pela unificação, pela união, quando esse centro aqui fazia aniversário, como está fazendo agora, o mês de maio, sabe o que nós fizemos? Nós planejamos e fizemos? Nós convidávamos os centros para virem aqui nos homenagear. Olha que homenagem, lembra? Parece ideia de política, a gente convida os outros para vir fazer uma festa para eles. Nós convidávamos os centros e todos eles aceitavam. Cada reunião da semana do aniversário do centro, cada centro desse aí vinha aqui e fazia reunião, em homenagem, uma reunião de estudo, em homenagem ao Centro Espírita Friburguense. Nós fazíamos isso para unir, para participar todo mundo, para a gente fazer um grande movimento. Essas reuniões de domingo, que vocês estão aqui hoje, elas foram ideia nossa naquela época, mas sabe o que nós queríamos fazer? Como esse centro é o centro central, e a reunião de domingo era uma reunião que iria, assim, achávamos que iria dar certo, o que nós fizemos? Nós não abrimos e começamos a fazer a reunião domingo, não. Nós convidamos todos os centros, para que cada um deles, num domingo, viesse fazer uma reunião aqui. Cada um faria a reunião. Hoje seríamos nós, amanhã seria o Caminheiros, depois seria o Fé e Fraternidade, no outro seria o Bezerra, no outro seria o Pestalozzi, aqui no domingo. Porque nenhum centro tinha reunião domingo. Então nós sempre procuramos unir, nós sempre procuramos aproximar, para que o movimento fosse forte e para que o Espiritismo fosse cada vez mais conhecido. Nós demos ideia, depois que assumimos aqui, para que o movimento espírita estimulasse a criação de centros, de núcleos de estudo, em bairros, como por exemplo, não tem. Friburgo tem, Olaria tem um centro e tem 60 mil habitantes. É uma cidade com um centro. Qual a justificativa para ter um centro em Olaria? Um centro no Cônigo, ou um centro em Conselheiro. Era para ter 10, 20, em cada esquina tem uma igreja. Em cada garagem abre a porta e bota lá e uma igreja. Espiritismo não anda, só quando tem briga. Quando tem confusão, aí surge um centro. Aliás, quase todos os centros de Friburgo foram confusão gerada aqui. Gerada aqui. O último foi o Fraternal. Que são nossos amigos. Por que não? São nossos amigos. Inclusive, quando eles não participavam do movimento espírita, do CRE, do Conselho Regional, insinuaram que era por causa do friburguense, nós sugerimos que eles fossem convidados com todo carinho, com todo amor, para participar do movimento. Pois muito bem. Eu demorei um pouco no início e estou meio enrolado para terminar. Pois muito bem. Com essa unificação que nós tentamos fazer, e nada dava certo. Por exemplo, sabe por quê? Qual foi a negativa de se fazer reunião aqui domingo? Olha só. Os centros, patrocinados por um deles, claro, tem sempre um líder, né? Um centro, patrocinado por um deles, os todos, aí foram na onda,
disseram que não, que isso enchia a bola do friburguense. Que todo domingo ia ter reunião aqui e os outros iam ficar abandonados. Ora, em lugar nenhum tinha reunião. A ideia foi para começar um movimento de reuniões aos domingos. Não deu certo. Com essa unificação que nós fizemos em torno do abrigo e da Casa das Meninas, o que gerou isso? O que nós já estávamos preparando, Valdir? Era a criação do Laje. O que é o Laje hoje? É o que nós fizemos naquela época. Fizemos um estatuto que cercava todos os problemas que nós pegamos e sofremos muito para resolvê-los, de toda a ordem de problemas que vocês possam imaginar. Nós fizemos um estatuto, mas cercando todos esses tipos de problemas para não acontecer mais. E fizemos o Laje. O que é o Laje? Uma instituição criada pelo Centro Espírita Friburguense, composta por diretores de todos os centros espíritas filiados ao movimento. Não era centro que se dizia espírita, Centro Espírita Ogum de não sei o quê. Não é espírita, está lá o nome, mas não faz parte do conselho, não participa do Laje. Então, nós elaboramos estatuto, viabilizamos juridicamente e praticamente botamos para funcionar. Botamos o Laje como sendo uma instituição representada por todos os centros de Friburgo. Isso é ruim ou é bom? Se tinha problema com um centro só, como era aqui, e tinha, seria muito mais difícil ter problema com 10, vocês não acham? Envolver uma diretoria e ter uns comandos já meio esquisitos numa diretoria só é fácil. Em 2, mais ou menos. Em 3 já começa a ficar. Em 10 é quase impossível. Porque aí todos os centros têm participação. Todos os centros têm participação. Fizemos, sendo que essa ideia do Laje também foi rejeitada. Quando nós tivemos a primeira assembleia, foi rejeitado, porque o pessoal falava muito, mas não queria. Na hora de botar para funcionar, aí todo mundo corre para o seu, porque cada um queria aparecer no seu. E lá tinha que ser o comando geral, então isso não interessava. Nós fomos para o rádio e começamos a dizer, mas por que não passar para todos e ficar com um só? Já que todos sempre reclamaram que não podiam participar. E agora nós estamos dando para que todos administrem, para que todos participem e rejeitaram, boicotaram, por quê? Aí, o pessoal do movimento, os espíritas em geral, começaram a se incomodar e achar, não, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Quando nós fizemos a segunda assembleia, aí deu certo. Fundamos o Laje e passamos para a administração, para todo o movimento. Isso não é unir? Isso não é união? Inclusive nós, né? Inclusive nós. Nós não demos para eles, mas isso não é união, isso não é certo, isso não é honesto, isso não é seguro? Me digam que não. Claro que sim. A condição para ser sócio do Laje, segundo o estatuto que nós fizemos, era o indivíduo ser sócio de cada centro desse. Se ele fosse um indivíduo regular no Fé e Fraternidade, ele seria um elemento regular no Abrigo. Se ele fosse um elemento regular no João Batista, do Amparo, ele seria um regular lá. Se ele desregularizasse no Pestalozzi, ele desregularizava lá. Então, olha a amarra. Para ser diretor e ser associado do Laje, tinha que estar em dia com a atividade espírita oficial no município. Isso é bom ou isso é mal? Isso é perfeito. Modéstia à parte, isso é perfeito. Pusemos para funcionar. Primeiro passo foi aí começaram a nos afastar do movimento. Começaram a nos afastar. Por quê? Porque a gente começava a incomodar porque não fazia do jeito que todo mundo queria. Tinha que ser certo, como tem que ser certo. Ninguém pode alegar fazer caridade se não houver honestidade. Ponto de partida. Se não tem honestidade no trato, não pode estar se falando em caridade. Pode estar se atendendo 1000 criancinhas. Mas se a administração não está sendo honesta, o movimento está todo comprometido. Estão sendo beneficiadas as pessoas, sim. Mas a essência do trabalho não significa caridade. Ela está sendo criminosamente manipulada e usada em proveito de uns, ou de alguns, ou de um grupo. Então começaram a nos tirar
criar obstáculo para a nossa participação. A gente ia lá dar passe, o pessoal ia lá dar passe toda semana, aí começaram a cortar, mudaram o dia, botaram para de tarde, para o pessoal não poder ir, criaram todos os obstáculos. Moral da história, e nós sempre chamando a atenção, alertando, denunciando, por escrito, temos toda a documentação, para quem quiser se inteirar mais detalhes. Eu acho, e falei que eu ia fazer isso aqui hoje, para vocês saberem, porque vocês podem mesmo ficar meio esquisito. Aqui entrava, tinha ali uma tabuleta, jantar no laje, almoço, pastel, a gente vendia aqui, e não faz mais isso. Por quê?